Um programa e muitas histórias transformadas. Assim é o Integrar. Programa que, por meio de grandes oportunidades, tem feito a diferença nos eixos da educação e da economia da cultura, como mostramos na reportagem a seguir. A importância do investimento privado social para fomentar a cultura no país foi um dos temas abordados durante um encontro promovido na Casa Kinross com os mais diferentes agentes produtores de cultura, esporte, educação e saúde. Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social, enfatizou o que representou este encontro para todos. A gente teve esse momento hoje de troca e de conversa muito rica entre todo mundo que faz cultura na cidade, né? Quem está investindo, quem está produzindo, quem está executando, quem está se beneficiando, quem está participando. E muito com esse olhar, nesse sentido da economia da cultura. O que a economia da cultura tem gerado para a nossa cidade? Primeiro, eu acho que o mais importante é a essencialidade da cultura na condição humana. A gente falou muito disso hoje, né? Como que ela está transversalmente em todas as dimensões. E eu acho que também de mais importante nós já estamos fazendo isso. Nós temos muitas oportunidades ainda, mas nós já atravessamos, já caminhamos um caminho muito importante nesse movimento de fortalecimento das cadeias produtivas e da cultura e das potencialidades de Paracatu. Suelen Moreira, diretora de Desenvolvimento Institucional da Orquestra Ouro Preto e conselheira da Associação Brasileira de Captação de Recursos, levou aos presentes a realidade do incentivo fiscal para a promoção da cultura. Muito importante a gente colocar isso para que, enquanto sociedade civil organizada, que são as entidades, as organizações, as associações, mas também enquanto indivíduos, a gente tenha plena consciência da importância dos incentivos fiscais para fomentar a economia da cultura, no caso da Lei Rouanet, tanto que influencia na sustentabilidade e capacidade de ação das organizações que atuam nos direitos da criança e adolescente, nos direitos dos idosos, na questão do esporte, da educação, do meio ambiente. Então eu acho que a mensagem que eu venho trazer enquanto dirigente de uma instituição cultural, que é uma instituição cultural grande, que movimenta milhões por ano, que anda pelo Brasil inteiro, o quanto que é importante a gente fazer uso das políticas públicas, ter essas políticas públicas e as defender enquanto sociedade. Paracatu está no caminho certo. Eu, inclusive, para falar hoje aqui para vocês, eu puxei alguns dados de investimento em Paracatu e a própria Kinross tem multiplicado o investimento assim, nos últimos 10 anos. Então, a gente vê que as entidades estão aprendendo mais a usar as leis de incentivo, estão produzindo mais. Às vezes, a sociedade cobra muito, mas tem que retornar para a sociedade. Mas se a sociedade não estiver preparada para receber, porque existe compliance, né? Existe questões jurídicas, legais, administrativas, para que uma empresa possa investir nas associações locais. Então essas associações e as pessoas, elas têm que estar preparadas. Se preparar, se capacitando, cuidando da parte legal, né? Da parte de ter um CNPJ, de saber prestar contas, saber elaborar um projeto, saber pedir. A gente fala muito que no Brasil a gente tem uma cultura de doação fraca, uma cultura fraca de filantropia. Eu brinco que a gente também tem uma cultura fraca de pedição, não é só de doação. Porque a gente não sabe pedir. E saber pedir tem a ver com estar preparado também para receber. Com o tema Economia da Cultura, o professor José Márcio Barros destacou os desafios e a relevância de fortalecer mecanismos que promovam a inclusão e tudo que vá ao encontro da cultura nos mais variados caminhos. O que eu procurei trazer aqui é a necessidade que a gente pense o desenvolvimento que a cultura pode trazer e que certamente traz, articulando, né, num pensamento de sustentabilidade, de inclusão social, de diversidade cultural, né? Porque nós precisamos, não é qualquer desenvolvimento que a economia gera, né? Tem que ser um desenvolvimento que reforce as identidades, mas que também traga o novo, né? Que promova intercâmbios culturais, mas que reforce as identidades locais, né? E que principalmente contribua para a superação da desigualdade social, que é talvez o maior problema da sociedade brasileira, né? Somos uma sociedade de muitas diferenças, de muita criatividade, mas que infelizmente vem acompanhada de muita desigualdade. E a cultura tem
uma contribuição muito grande para dar nessa superação, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais justa, com cidadania garantida para todos nós. Olha, eu acho que Paracatu vem de uns anos para cá, né, experimentando modelos, né, de desenvolvimento local em que a cultura cada vez assume um papel mais central nesse modelo de desenvolvimento. Não só no campo artístico, mas também a gastronomia, o turismo, né? E essa é a economia do futuro, né? Então acho que está no caminho certo, os desafios estão colocados, né? Tem que ter participação social, tem que ter políticas estáveis, tem que ter participação da iniciativa privada, né? Mas se esses três setores, poder público, sociedade civil, né, e o setor privado, as empresas sentarem para trabalhar juntos, como já vem experimentando fazer, não tenho dúvida que esse caminho é um caminho de um futuro muito bacana. Nós temos trabalhado já há mais de 10 anos nessa frente, nessa linha de capacitação e de fomento do uso das leis de incentivo, da aplicação e da retenção do recurso aqui no nosso território. A Quim Rosa acredita muito nisso. Hoje, mais de 70% dos proponentes que nos apresentam projetos são proponentes de Paracatu e que passaram por esse processo mesmo de capacitação, de conhecimento e hoje caminham sozinhos, têm uma grande autonomia dentro desse processo, o que tem fomentado ainda mais a economia da nossa cidade, né? É importante a gente entender, como a gente falou aqui, que a lei de incentivo ela é um recurso que, quando muito bem usado, ela fomenta diversos outros setores. A gente falou aqui do PIB da cultura no Brasil de 3%, né? Que é maior do que o PIB da indústria automobilística. E grande parte desse PIB, ele vem do uso de recurso incentivado, especialmente na linha da cultura.